dia 20 de novembro se comemora o Dia da Consciência Negra em alguns municípios brasileiros. Aqui, São Paulo, capital, é um deles. Nós estamos, portanto, hoje, aqui em São Paulo, de feriado, mas muita gente não sabe, em primeiro lugar, por que esse dia foi criado, a que essa data se refere, por que ela é importante e do que, propriamente, que nós temos que ter consciência no dia 20 de novembro, em todos os dias do ano. E para falar sobre todas essas coisas com a gente, eu estou aqui com o Léo Sica e estamos aqui com a nossa convidada, a nossa advogada e conselheira federal por São Paulo, Silvia Souza. Silvia é uma das maiores especialistas, é uma das maiores estudiosas do tema da igualdade racial no direito, enfim, num contexto geral, é uma advogada que, além de ser combativa, brilhante, ali, oradora perante os tribunais superiores, é também super atuante, como nos enche de orgulho, nossa conselheira federal já disse, levantando bandeiras muito caras a nós, aqui a seccional de São Paulo, enfim, a advocacia paulista no tocante à igualdade racial. Silvia, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. E eu quero começar justamente te perguntando isso, te perguntando por que o dia 20 de novembro, a que essa data se refere? Olá, Patrícia, Léo. Eu quero cumprimentar primeiro todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e principalmente numa data tão especial quanto essa, né? Bom, o dia 20 de novembro a gente celebra mais de um século de resistência da sociedade palmarina, né? O quilombo de Zumbi dos Palmares resistiu ali na Serra da Barriga, no estado do Alagoas, por mais de um século, às investidas dos colonizadores, dos saqueadores, enfim, né? Quem for dar uma olhada na história vai ver que o governador daquela capitania na época teve que contratar ali os bandeirantes paulistas, que ficaram meses elaborando estratégias para conseguir invadir o quilombo dos Palmares. Mas o que eu queria falar sobre esse dia, sobre esse tema, talvez uma curiosidade que poucas pessoas sabem, né? É que Zumbi, na verdade, não era o nome de uma pessoa. Os documentos históricos, quem se debruça sobre isso, nos diz que Zumbi era o nome do cargo, era um posto sacerdotal, ele era o responsável por guiar o povo nas estratégias políticas, militares e na comunicação com a ancestralidade, com a espiritualidade, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé, Zumbi seria talvez o equivalente a um Yalorixá, um Babalorixá, né? As pessoas diriam, aquela pessoa é um zumbi, aquela pessoa ali é um zumbi. Não era o nome de uma pessoa, era o nome do posto, né? E Zumbi, essa é a grande referência, né, da pessoa que resistiu, mas não só Zumbi dos Palmares, não só Quilombo dos Palmares, a gente tem aí nos registros históricos outros quilombos liderados por mulheres como Dandara, como Aqualtune e outros lugares também como Luísa Maim, na Bahia, e que resistiram ao processo de escravização das pessoas negras e lutaram bravamente. E é por isso que hoje a gente celebra o Dia da Consciência Negra, né? É a tomada de consciência dessa resistência e desses processos históricos que marginalizaram a população negra, mas que ela não aceitou passivamente e lançou mão de estratégias para lutar, resistir, enfrentar, continuar, sobreviver e existir. Léo, uma coisa que a gente sempre ouve, né? Porque a Silvia está aqui nos falando de história, né? Está nos falando de resistência, está nos falando da população escravizada, mas né, isso, de alguma forma, fica ali alocado na história, e se a gente pensar que a escravidão, enquanto sistema econômico, político, né, produtivo, terminou em 1888, a gente, muitas vezes, recebe a seguinte pergunta, bem, atualmente, né, hoje em dia, a Constituição de 88, de 1988, afirma a igualdade de todos perante a lei. Por que
Por que, então, celebrar o Dia da Consciência? Eu vou fazer a pergunta de um jeito bobo, mas só para ilustrar. Por que celebrar o Dia da Consciência Negra e o Dia da Consciência Branca não existe? Por que por que marcar essa diferença? Isso não é pior? Você com certeza já foi questionado sobre isso, né, Léo? Sim, eu fico muito feliz da gente estar com a Silvia aqui hoje, porque a Silvia o nosso podcast, sempre um clima mais contraído. A Silvia é a nossa consciência negra, a Silvia, pelo menos é a minha, né? Toda vez que nós nos deparamos com questões difíceis e que a gente não tem conhecimento, né? A Alessandra me ensinou isso, Silvia, que a gente tem que, se a gente quer enfrentar o problema do racismo, a gente não tem que ter vergonha de encarar as nossas vulnerabilidades, não é? Então eu aprendi isso com a Alessandra Benedito e aplico isso muito com a Silvia. Eu falo, Silvia, isso é isso. Isso é assim que se faz, isso é sempre aprendendo, né? Então, essa questão que, infelizmente, por essa aí, a Patrícia, já aprendemos faz tempo, mas acho que é sempre bom aproveitar aqui esses conteúdo que vai ficar gravado, que vai ficar por aí, porque, poxa, por que não tem a consciência nipônica? Por que não tem a consciência, não é, branca? A gente ouve muito esse tipo de coisa, que é muito simples, a gente sabe a resposta, mas é bom explicar, Silvia. É sempre bom explicar, né? Eu encaro isso até de uma forma mais descontraída, porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, né? Imagina, eu acho que esse tipo de pergunta, ela tem um fundo de tentar deturpar a história do Brasil, né? O Brasil é esse país recente de 523 anos, 500 e poucos anos, e que teve aí um processo de escravização que durou quase 400 anos. Então, você imagina, uma economia que foi fundada, foi criada a partir do trabalho escravo da população negra que foi arrastada, trazida de África para cá, tendo suas histórias, seus nomes, sua cultura vilipendiada, arrancada, arrastada, tendo suas famílias separadas e vivendo toda desgraça de tortura e de açoites e de perseguições e de morte nesse país. Então, em 1988, quando a gente chega no processo de libertação das pessoas escravizadas, qual foi a política que o Brasil adotou para prestar algum tipo de assistência ou de reparação para essa população? Nenhuma. A grande verdade é essa. E o fato de a gente ter, quase 100 anos depois, ainda ter a sociedade, a grande parte da população negra, né, que é a maior parte da sociedade brasileira, ainda vivendo à margem da economia, da política, tendo que mendigar para acessar direitos básicos, é o resultado desse processo escravagista, né? Então, é por isso que é tão importante a gente ter esse dia de celebração, de luta, mas de lembrança que a gente ainda está num processo de reparação. E é muito legal vocês falarem sobre isso, né? Essa semana, dia 22 de novembro, está pautado para julgamento no STF a DPF 973, que é uma articulação da Coalizão Negra por Direitos, e essa DPF foi popularmente apelidada de ADPF Vidas Negras, que busca justamente do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento e a declaração das violações do estado de coisas inconstitucionais da população negra no Brasil, decorrente das violações sistemáticas dos direitos à vida, à saúde, à educação, à segurança e à igualdade. Eu vou fazer a sustentação oral nessa DPF, representando o Conselho Federal da OAB. Nós ingressamos na semana passada, né, entramos com um pedido de amicus curiae por uma articulação que a gente fez por meio da Comissão Nacional de Direitos Humanos, junto com a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade e da Comissão Nacional sobre a Verdade da Escravidão Negra. Então, o presidente Beto aceitou o nosso pedido, deferiu o ad referendo, e o relator, ministro Fux, aceitando o pedido de ingresso, eu estarei na tribuna do Supremo Tribunal Federal no dia 22, fazendo essa sustentação oral. Então, essa semana, eu achei muito bacana o presidente Barroso marcar o julgamento dessa DPF para essa semana, porque há um recado que se quer passar para a sociedade, né? A gente trabalha aí exaustivamente pela promoção da ideia de igualdade, né? Não só da ideia, mas a promoção da igualdade formal, considerando toda a defasagem secular histórica que a população negra viveu e experiencia em termos de acesso à saúde, acesso à educação. Poderia aqui falar para vocês inúmeros dados que a gente levantou, e não só em relação à letalidade
da população negra, né, pela via do Estado, ou não, enfim, mas poderia falar os dados da saúde, né? As mulheres negras são as que menos acessam, por exemplo, exame de mamografia. Isso está documentado pelo Ministério da Saúde. A gente tem uma política aprovada, que é a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, desde 2009, mas, pasmem-se, para preparar toda a documentação, todo o nosso pedido de amicus curiae, a gente foi atrás dos orçamentos, né? Do que foi, o que foi destinado para essa política que existe desde 2009. E o Portal da Transparência, apesar de ter lá a indicação da ação orçamentária, tem R$0 destinado. Então, como é que a gente vai acessar em condições iguais esses direitos básicos se a gente ainda está séculos atrasado, né? A gente poderia... vocês dois são dois criminalistas, compreendem muito bem as questões criminais do Brasil, enfim, a gente poderia falar também sobre essa gama de conhecimento que nós temos nas academias, enfim, em relação à criminalização da população negra, como é que a gente cria na sociedade esse negro sujeito perigoso, como que isso é internalizado na literatura e na legislação brasileira, né? A gente tem que voltar para trás, olhar para as teorias das raças no final do século XIX, né? No todo o transcurso do século XIX, e como que essas teorias, né, que classificavam as pessoas em raças inferiores e raças superiores, como que essas teorias foram importantes para a fundamentação da antropologia criminal por Lombroso. Vamos lembrar lá do livro Um Homem Delinquente, de 1876, no capítulo 2, ele descreve quais seriam as características físicas de um homicida, e aí as características físicas, um homem atarracado, cabelo crespo, a mandíbula larga, quer dizer, são características de pessoas negras. Isso é internalizado na literatura brasileira por um médico chamado Raimundo Nina Rodrigues, e que, além de médico, foi escritor, foi titular da cadeira de saúde pública na Universidade Federal da Bahia e fez uma produção acadêmica muito intensa no ramo do direito. Então, Nina Rodrigues tem um livro, é uma obra, né, que foi publicada em 1894, quer dizer, alguns anos depois do final do processo, alguns anos depois da Lei Áurea, né? E essa obra chama-se Responsabilidades, Raças e Responsabilidades Penais no Brasil, e ele apresenta aí 4 teorias da miscigenação e sugere que sejam criados códigos penais diferentes para pessoas negras, de acordo com o grau de miscigenação, e para pessoas negras e para pessoas brancas, sendo as leis mais brandas aplicadas às pessoas brancas e as leis mais severas aos negros, aos mestiços. E ainda nessa obra ele sugere que a maioridade penal seja diminuída para a idade de 9 anos, sendo que na época da publicação já era 14 anos. Enfim, é um arcabouço de informações que a gente tem, de estudos que a gente vem produzindo, né, na academia, e que denotam, que contam para nós como é que nós chegamos até aqui e por que estar aqui hoje, esse dia, falando sobre essa data, resgatando esses dados e olhando para frente, para o futuro, é tão importante. Puxa, Silvia, que aula, viu, que você deu para a gente. E quando você falou, né, que depois da abolição da Lei Áurea, nada foi feito, seja em termos de inclusão, seja em termos de reparação, eu ia justamente fazer esse adendo que você acabou fazendo. Não é que nada foi feito para proporcionar a inclusão, é que muito foi feito para perpetuar a exclusão. Quando a exclusão não era mais dada pelo sistema político-econômico da escravidão, a gente entrou numa das fases mais cruéis do racismo, que é esse racismo científico do Nina Rodrigues, que é justamente isso, porque como você já não tinha a separação, né, Casa Grande, Senzala, através de uma separação geográfica, era preciso impor uma separação científica, biológica, né, que justificasse a dominação, que justificasse a crueldade. Então, muito foi feito para se perpetuar um regime de exclusão. Né? Eu concordo inteiramente com as tuas colocações, e que aula, acho que até quem estiver assistindo aqui
ou nos ouvindo, quiser depois das referências, deixa aqui nos comentários que a gente colhe aí com a Sílvia todos os livros que ela citou, enfim, obras de referência, porque eu acho que esse estudo é fundamental. E, ao mesmo tempo que você falava, eu também pensava no seguinte: quando a gente fala de consciência negra, né, do dia é uma consciência de toda essa tragédia, é uma consciência de toda essa dor, é uma consciência de toda essa crueldade, mas é também a consciência da origem, é a consciência da resistência, é a consciência da potência. Eu me lembro, Léo, que nós fizemos logo no começo da gestão um evento lá na UAB aqui na UAB de São Paulo, de letramento racial, que foi muito emocionante para mim participar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção ali era, acho que foi a Alessandra Benedito, até que conduziu essa parte, não me lembro se foi a própria Sílvia, mas que perguntava quem ali dos negros presentes sabia a origem dos seus avós. E a grande parte não sabia. Então, eu me pergunto, né, o que é viver com esse ponto de interrogação sobre a sua origem, né? Porque a maioria dos brancos descendentes de europeus fala, não, porque eu vim da Itália, porque não sei o que lá. O fato de ali muitas pessoas não conseguirem chegar para além dos seus avós, não saber quem são seus bisavós, de onde eles vieram, para mim foi um choque, assim. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que se lembravam, sabem, trazem nisso uma força, né? Uma força de resistência, de, olha, tentaram de tudo para acabar conosco que estamos aqui. E eu acho que o Dia da Consciência também é essa consciência, né, Silvia? O que você acha? Olha, Silvia, estava ouvindo a Silvia falar essas coisas e tudo tudo isso que a Silvia falou, que parece um pouco, às vezes um pouco anedótico, lombroso, aquele doidão, tudo isso é muito recente, gente, e muito presente, né? Olha, vocês viram que eu estava mexendo aqui do lado? E a Patrícia sabe, eu acabei de entrar em casa. Eu não preparei, eu fiz uma live anterior com a Patrícia, acabei de gravar da rua. Então, eu não preparei. Acabei de entrar em casa, eu estou aqui no escritório, e o escritório está bem bagunçado, porque a Luísa está terminando o doutorado. Vocês viram, eu fui ali, peguei um livro, do nada. E aí, aqui, ó, Classificação dos Criminosos, Cândido Mota, 1924. 1924. Logo ali. Foi absolutamente. E aqui ele, na página que eu abri, ele estuda a circunferência dos crânios. Aí ele faz, nos ladrões brancos, os crânios medem tanto. Nos ladrões pretos, os crânios medem tanto. Nos assassinos brancos, o crânio mede tanto. Nos assassinos pretos, está aqui. Além de ser próximo, em 1924, Cândido Mota, eu nem sabia. Não sei porque está aqui, está bagunçado a biblioteca, está à mão. Eu, sem querer, peguei uma coisa aqui do lado da minha casa, tudo bem, eu sou criminalista, isso aqui vai estar muito próximo. Mas está próximo. E eu abri sem procurar, não preparei para a live. Eu falei, deixa eu ver o que está aqui do lado. E está aqui do lado do que a Silvia está falando, sabe? É uma biblioteca de livros antigos aqui que a gente tem aqui, tá, gente? Eu fui nos antigos, claro. Eu falei, deixa eu ver o que tem nos antigos aqui. Peguei aleatoriamente. Aí 100 anos, né? Minha avó tem 98. Quer dizer, quase. Quer dizer, está bem aí na nossa história. E isso, quando ela nasceu, esse livro era lido. Se o livro tem 100 anos, esse livro era lido. Quando minha avó nasceu. Falando um pouco disso que eu peguei aleatoriamente, Silvia. Na verdade, esse tipo de conhecimento, ele ainda, infelizmente, ele está presente, por exemplo, no poder legislativo, né? Esse ideal, essas medições de crânio, né, da época, era uma ciência chamada frenologia e antropometria, que se media os crânios e as cabeças e tal, e Lombroso, inclusive, era especialista nisso. Então, a obra dele tem muitas pesquisas que ele fez medindo crânios e tal. E aí, a partir daí, ele cria um termo, né, que é o atavismo, que na verdade não é ele que cria, ele vem da teoria da evolução de Darwin e tal, e ele vai aprimorando isso para a definição dos perfis criminais, né? Mas quando a gente vai olhar, Léo e Patrícia, as propostas legislativas atuais, a gente ainda encontra isso. Quando você vai olhar os manuais de criminologia das academias de polícia, tipo da década de 90, de 2000, e a definição de um suspeito padrão, a gente encontra ainda isso. Essas definições que associam a imagem da pessoa negra como pessoa criminosa. Um exemplo para vocês, super recente, né?
pacote anticrime, que tinha lá o tipo um tipo penal, a criação de um tipo penal do criminoso profissional habitual ou reiterado. O fundamento desse tipo é o determinismo biológico, né? Não tem outro fundamento, é que a pessoa está... quem faz essa proposta, né, quem traz essa proposta e propostas semelhantes, ela baseia-se na criminologia positivista de que o sujeito está predisposto ao cometimento dos crimes. Mas eu queria voltar no negócio que a Patrícia falou, que eu acho que é muito legal, né, que é a questão da tomada da consciência. O Brasil teve um processo de negação do racismo e de visibilização dessas questões a partir do mito da democracia racial, que vem aí com Casagrande Senzala, a partir da escola da sociologia paulista de 1920, 1930, né? Então, tinha aquela ideia de que não tem racismo no Brasil, porque a gente vive numa democracia racial. Isso corroborou para não criação de políticas específicas ou que considerassem essas diferenças políticas universalistas que, ao fim e ao cabo, não conseguiriam atingir a população negra da mesma forma que a população não negra. A gente tomou consciência desse processo, nós estamos nesse processo de tomada de consciência, e isso tudo, às vezes, gera em nós uma coisa que tem uma pesquisadora, professora, mestre em literaturas e filosofias africanas fala, que é do afrosurto, né? Que é o negro quando toma a consciência dos males que o racismo lhe provocou, quando cai a venda, ele passa a surtar, porque ele pensa, tipo, não é porque eu era burra, ou porque eu não merecia, não é porque eu não fui inteligente o suficiente para passar naquela prova. Existe uma questão estrutural fundada no racismo. E aí entra-se, né, numa crise, na psique, e você tem, assim, é algo explosivo, mas para além do afrosurto, da tomada da consciência da tragédia, é importante a tomada da consciência das potencialidades, das capacidades negras, né, que as pessoas negras possuem, mas que passaram a vida toda ouvindo, dizendo que não, que são seres intelectualmente, moralmente inferiores, incapazes de realizar grandes feitos. E aí eu acho que agora, Léo e Patrícia, a gente está avançando para esse ponto, assim, espero realmente, que é a tomada de consciência das nossas potencialidades, e assim, e mais do que isso, não é só para as pessoas negras, é a sociedade tomar essa consciência, e nos espaços que a gente ocupa, esses espaços serem liderados por pessoas que têm esse tipo de consciência e impulsionam esse processo de tomada de consciência. Eu posso até chamar de tomada de consciência positiva, eu não sei, mas que impulsionam esse processo de tomada de consciência positiva, oportunizando as nossas participações em espaços onde a gente tem a oportunidade de expor ideias, de aprendizado, de compartilhamento de conhecimento, e que essa bagagem, né, que vem com as nossas experiências sejam valorizadas, tenham um lugar social de valorização, de contribuição, né, que não tem que ser modificado, adaptado, mas que seja valorizado, né? Eu acho que isso é o legal. E eu acho que na OAB, pelo menos, a gente tem conseguido fazer isso, né? A duras penas, mas a gente tem conseguido avançar paulatinamente nesse processo. Eu justamente ia te perguntar isso, né? A Silvia, eu esqueci de dar uma das muitas credenciais dela, ela também é a nossa presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, é um dos postos aí mais importantes dentro do sistema ordem, né? Quer dizer, dentro ali do Conselho Federal, nós temos as comissões, e a Comissão de Direitos Humanos é a comissão que é a essência da OAB, né? Não há dúvida. Então, a Silvia é a presidente dessa Comissão Nacional de Direitos Humanos. Nós vamos ter o ano que vem aqui em São Paulo, aliás, aqui em Campinas, a nossa grande Conferência Nacional de Direitos Humanos, que vai ser realizada em 2024, e a gente está aí, como disse a Silvia, tentando fazer a nossa lição de casa e avançando com essa pauta dentro da OAB. A gente tem, acho que, duas frentes aí mais claras, né? Acho que nós temos um enorme desafio
e que queremos enfrentar e estamos enfrentando coisa por coisa, ponto por ponto, mas acho que há duas grandes ações assim mais macro, né? A primeira, a da cota racial no próprio sistema ordem, né? O próprio sistema ordem instituiu, a partir da eleição passada, cotas de 30% no mínimo para negros, né? Advogados e advogadas negros, dentro das chapas, dentro da diretoria e dentro da chapa, de forma geral, de composição da ordem. Então, quer dizer, a nossa formação incorporando a diversidade através dessa importantíssima ação, essa importantíssima política afirmativa. E agora a gente dá mais um passo em relação a isso, que é a criação das comissões de heteroidentificação, né, que são uma fase importante para cumprir, para que não haja fraudes, para que não haja um mau uso, né, dessa política afirmativa de cotas raciais. E a outra é a política de cotas raciais também dentro das nossas listas sextuplas para o quinto constitucional aqui em São Paulo. Falta, né, Silvia, a gente implementar isso no âmbito do Conselho Federal, que é uma pauta de São Paulo, é uma pauta da nossa seccional, que isso vale para o país inteiro. Mas, por enquanto, algumas seccionais implantaram isso, não me recordo exatamente quais. São Paulo foi a pioneira aí de criar essa deliberação, né? Dia 3 de janeiro do ano passado, a gente criou. Então, são essas duas vertentes, né? Ações afirmativas dentro da nossa própria casa e ações afirmativas no provimento das listas sextuplas do quinto constitucional. E é uma luta, né, Silvia? É sempre uma luta a gente convencer as pessoas de que isso é justo, a gente convencer as pessoas de que precisa, mas nós estamos absolutamente convencidos, né, Léo? Silvia, para nós aqui não há nenhuma dúvida da importância e dos ganhos imediatos, né? Como é que isso causa, assim, benefícios imediatos, né, para o sistema ordem, enfim, para a composição do conselho. Como é, Silvia? É desafiador, né? Eu acho que a gente está no caminho certo e vejo uma grande preocupação da nossa parte, pelo menos, em incluir pessoas negras, principalmente nas listas do quinto constitucional, né? E como você falou, Patrícia, Léo, essa é uma luta que a gente está encampando no Conselho Federal também. A gente aprovou a resolução na nossa seccional, que criou, né, a paridade de gênero e a equidade racial nas listas, mas é importante que isso seja ampliado para o Brasil todo, né? O Conselho Federal vota as listas dos tribunais regionais federais e dos tribunais superiores, TST, STJ. Então, para nós, um passo, um avanço imenso seria que a gente conseguisse aprovar no âmbito do Conselho Federal também uma política de ação afirmativas como essa, né? Como a gente fez em São Paulo, a gente já teve listas votadas, já tivemos pessoas negras incluídas nas listas, e acho que o próximo passo também é o estreitamento do nosso diálogo com o judiciário, né? Com o poder, o judiciário vota a lista tríplice, então precisa ter uma sensibilização do Poder Judiciário, e a gente pode fazer isso pelo nosso próprio TJSP em São Paulo, na via federal pelo CNJ, né? Hoje o ministro Barroso fez uma publicação aí no Instagram do CNJ falando do Dia da Consciência Negra e das ações que ele está tomando no âmbito do CNJ para incluir o aumento da participação de magistrados negros e negras, e aí também uma sensibilização do Poder Executivo, que é quem nomeia. Então, a gente tem essa consciência, né, de que são 3 degraus que nós precisamos subir, e nós temos total disposição para isso, para alcançar a inclusão de pessoas negras nesses espaços de tomada de poder, de tomada de decisão e do exercício do poder, né? Principalmente no espaço como o judiciário. E vamos fazer, Silvia, é muito bom te ouvir para a gente não perder o ânimo, né? E muita gente fala, às vezes, e eu ouvi muito nesse semestre, né? Vocês fazem lista sextupla, com paridade de gênero e equidade racial, mas o que adianta se lá na frente... Claro que adianta. Até porque é o primeiro passo. Se você não dá o primeiro, você não vai dar o segundo. E até um pouco de cinismo, eu acho, sabe? Quando as pessoas... É um pouco de cinismo. Então, fala, não adianta vocês fazerem, porque vai chegar lá na frente e vão nomear 2 homens. Mas não é assim. É claro que adianta a gente fazer, porque alguém tem que empurrar. Não é? Quando a gente adotou as listas
aqui em São Paulo, várias seccionais adotaram em seguida. Já teve um efeito. O Conselho Federal ainda não, mas várias seccionais. A Patrícia sabe bem, eu não me lembro, mas eu sei que foram várias. Minas, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, acho que Alagoas também. Alagoas, com certeza, eu me lembro. Então, é claro que vale. E a luta, às vezes, a gente já dá 2 passos para trás, 2 passos para frente, 1 para trás, mas é da vida. É da vida. Então, a gente não desanima, a gente fica firme. É bom estar aqui com a Silvia. Olha, Patrícia, eu vou sair um pouco do roteiro, porque eu não aguentei. Assim, é algo que nos anima também. Quando a Silvia falou que ela vai estar quarta-feira sustentando lá nas ADPFs, né, do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, né? Eu fiquei muito feliz de ouvir, e como eu nunca contei ao vivo, e eu nunca gravei como conheci a Silvia, eu quero contar para deixar gravado como eu conheci a Silvia. Né? Lá em 2016, o Supremo Tribunal Federal estava julgando as ações constitucionais sobre a prisão em segunda instância. Todo mundo lembra disso, né? Isso era qualquer táxi que você entrava, o taxista tinha uma opinião sobre a prisão em segunda instância naquela época. Houve o primeiro julgamento de liminares, 15, 16 amicus curiae com o OAB à frente, né? Quem tinha proposto a ação era o OAB. Quando a ação for ser julgada em definitivo, na véspera do julgamento, foi marcado no Conselho Federal da OAB uma reunião com os amicus curiae para eles organizarem. Eu não ia, porque eu representava a ASP na época, a Associação dos Advogados de São Paulo, mas cheguei de última hora só para saber a ordem que eu ia falar. Né? Não concordava muito com a organização ali. E eu cheguei, sentei na reunião, um monte de advogado ali organizando, muito bacana, movimentos progressistas, advogados progressistas, todos ali reunidos. Eu sentei do lado do professor Geraldo Prado, que nem ia falar, estava ali só ajudando. Aí fala primeiro fala para o filho, Geraldo, o pessoal vai falar homem? Meu ponto, né? Minha sensibilidade ainda. Eu falei, mas só tem homem para falar. Nós vamos apresentar essa lista? Ele falou, Léo, não tinha percebido. Eu falei, então eu vou falar isso. Eu falei, olha, tem uma coisa a dizer, só vai falar homem. E aí ficou um clima, as pessoas não sabiam o que fazer. As pessoas não sabiam o que fazer, porque só tinha homem inscrito. A gente ia chegar no Supremo Tribunal Federal, num dia que estava todo mundo olhando. E aí eu falei, me dá a lista aí. E o Conectas era uma das organizações que não estava na sala. Eu falei, olha, o Conectas é a única que não está. Eu falei, vamos ligar para o Conectas. Ligamos para o Conectas. Eu esqueci como eu falei, se foi Oscar Vilhena ou Fux. Falei, Fux, Vilhena, nós estamos com um problema aqui. Vocês precisam nos salvar. A sustentação é amanhã de manhã. E essa foto aqui vai ficar muito feia para a advocacia. E aí fomos embora. E aí recebi uma mensagem de alguém dizendo, olha, o Conectas vai mandar uma mulher. Veja bem, na véspera, essa mulher foi avisada, hein? Que o julgamento ali que José Eduardo Cardoso sustentou oralmente, e tantos outros advogados muito experientes, Leno Streck. E aí no dia eu falei, bom, vou ficar aqui na porta esperando a advogada do Conectas chegar. Eu não sabia quem era, só sabia o nome, Silvia Souza, me deram o nome. E aí eu vi essa menina. Imagina, gente, ela é uma menina hoje, imagina 6, 7 anos atrás. Chegando ali, nunca tinha feito uma ostentação no Supremo, Patrícia. A gente estava 1 ano discutindo a causa. Né? Eu, entre os advogados, provavelmente era um dos mais jovens, dos que falaram. Menos experientes era eu, que já era bastante velho. E a Silvia chegou tranquila. Eu falei, olha, eu disse, muito prazer. Tal. Eu falei, olha, tem uma lista, você é número tal da lista, vamos ali falar com o Meirinho. E o resto da história todo mundo já sabe, né? Então não é à toa que a Silvia está aqui. Por isso que eu falo que é bom você nos animar, Silvia, porque é sempre inspirador, né? A Silvia foi lá e falou como se estivesse em casa, né? Falou como se estivesse em casa e de lá para cá não parou mais e quarta-feira vai estar lá de novo. Eu sei que a Patrícia não gosta, mas Patrícia, desculpa que eu estourei o tempo por causa disso. Presidente. Não, valeu a pena, é isso. E eu ia justamente dizer isso, que quando sempre que a gente fala, não tem diretamente a ver com essa história, Léo, porque a Silvia não estava, mas Silvia, salvo o melhor juízo, você já fez uso de ações afirmativas durante a tua trajetória, acho que você até falou disso na tua sustentação, e ação afirmativa, só para aqueles que ainda têm alguma dúvida, não tem nenhuma contradição com mérito, não. A ação afirmativa é para fazer quem já tem mérito, e muito mérito, que tem espaço. Porque mérito a Silvia já tem, sempre teve, o problema não é esse. Então não é que mas o problema para decidir quem vai ser o juiz ou quem vai ser o desembargador tem que ser mérito e não raça. Tem que ser as duas coisas. Uma coisa não é antagônica à outra. Tem que ser mérito, claro, mas também tem que ter diversidade racial para melhorar a decisão judicial.
para dar uma decisão de melhor qualidade. Então, estamos todos aqui alinhados, não estamos nem indo fazer um discurso que podíamos fazer também, que é também justo e válido, mas da linha da reparação, não. Vamos pensar na qualidade da justiça. A qualidade da justiça só melhora, né, com diversidade e com qualidade, com mérito de Silvia Souza, enfim, e de muitos outros que também têm e precisam apenas de espaço para mostrar tudo isso. Silvia, muito legal. Final? Sim, quero comentar. Achei muito legal o Léo contar essa história. Você nunca tinha me contado como é que vocês fizeram essa reunião, essa conversa, né? Eu já estava aqui em Brasília, eu tinha vindo para uma reunião com o Rodrigo Maia, a gente estava discutindo o excludente de licitude no pacote anticrime. E a gente veio para uma reunião com as mães que tiveram seus filhos vitimados pelo Estado. Então, eu estava aqui para uma outra pauta, e aí no dia anterior à sustentação, 8h da noite, o pessoal da Conectas me ligou, me perguntando se eu poderia sustentar. Eu dei uma gargalhada, porque eu achei que era uma brincadeira da minha chefe na época. E aí eu aceitei o desafio, porque eu sabia que eu já estava preparada para isso, né? A gente teve os julgamentos da DPF 186, que discutiu constitucionalidade das cotas nas universidades. Em 2000 anterior também a gente já tinha tido o julgamento da DC 41, e eu sempre participei ali, né, como advogada, ajudando e tal, e sabia que eu já estava preparada para aquela oportunidade. Bastava apenas a oportunidade existir, né? E a Conectas me deu essa oportunidade, foi sensacional. Foi nesse dia que a gente se conheceu, né, Léo? E aquela foto, tem uma foto que saiu nos jornais, ficou muito emblemática. Eu sou a única mulher na frente ali dos advogados, 16 advogados que estavam ali com a Beca para fazer a sustentação oral. Foi muito, muito bacana mesmo essa lembrança. Obrigada, Léo. E obrigada, Patrícia, por você trazer essas considerações sobre as ações afirmativas que são tão necessárias, né? O objetivo da ação afirmativa é eliminar os obstáculos sociais que, para nós, às vezes, por conta da nossa história, né, de exclusão, são impossíveis de serem ultrapassados. Então, quando você pensa em ação afirmativa para quinto constitucional, é disso que a gente está falando. Não se despreza um currículo bom, não, pelo contrário, é fundamental que o candidato ou a candidata tenha um excelente currículo. Mas o que a gente busca com a ação afirmativa é tirar o entrave que a gente sabe que existe, né, do racismo, para que advogados e advogadas de excelente currículo, advogados e advogadas negras de excelente currículo, possam acessar esses espaços e ocupar e figurar nas listas sextuplas, nas tríplices e, quiçá, serem nomeados a desembargadores, ministros e, enfim. É isso aí, é demasiadamente importante que a gente tenha essas políticas com esse foco, com esse viés. É isso, gente. Muito bom. Olha, eu agradeço demais, Silvia. Muito bom falar contigo novamente. Léo, aí já devidamente abrigado em casa, em vosso lar, depois de todas essas intempéries. E para você que está aí, que nos assiste, que nos ouve, eu desejo uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até o próximo Pontos e Vistas. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Tchau, gente.